Boa noite com Jesus. Deus abençoe a todos. O irmão Edivaldo não está hoje aqui, então eu vou tentar fazer Vamos cantar o hino de 196, a abertura do hino da ceia. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia, então, vem no fogo o peixe e o pão. É Jesus quem os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Hino de número 231. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Sarão preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, essa rosa será minha sorte. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte
que tudo pra mim é Jesus. Já de muito foi achada a rosa, e aprovado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa, que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso da lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste para ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada, para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Amém. Quiser marcar a escritura, São João, capítulo 11, versículo 25. São João, capítulo 11, versículo 25. Pega a oferta. Pode ir lá. Eu confesso na vida e na morte, precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Senhor,
Vamos orar em favor da Aparecida, né? Referente a esses problemas aí de saúde. Orar também pelo povo de Israel, né? Toda a noiva de Deus aqui na terra. Senhor Deus, nosso Pai, recorremos a Ti, ó Deus, porque é o único Senhor que cremos. Entregamos em Tuas mãos, Senhor, a vida da nossa tia, para que o Senhor resolva esse problema, ó Deus. Um problema que está longe das nossas mãos humanamente, mas Tu tudo pode, ó Pai. Abençoa também o Teu povo de Israel, Senhor. As programações que o pastor tem feito, esteja no controle de cada situação, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ao som de somente crer, vamos receber o pastor. Jesus Cristo, graças a Ti, ó Pai Santo, por mais esta oportunidade de o Senhor nos dar graça para nós nos reunirmos, para ouvir, Senhor, a palavra, louvar o Teu santo e bendito nome, levando as nossas petições, Pai, nosso agradecimento, Pai, e crendo, meu Deus, como Teu servo orou há minutos atrás, que o Senhor está, ó Pai, no controle de tudo. Que o Senhor continue, ó Pai, tendo misericórdia de cada um de nós. Que nessa noite possamos, ó Deus, ter percepção espiritual, ó Deus, para entender, para ouvir, ó Deus, e acima de tudo, crer, Senhor, naquilo que o Senhor está, Senhor, ó Deus, falando à igreja, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo pedimos que quando terminar este culto nessa noite, possamos sentirmos todos ricamente, Pai, abençoados. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Glória a Deus. Graças a Deus que mais uma vez estamos reunidos com esse propósito divino de mais um culto desta feita de Santa Ceia. Glória a Deus. Estamos sentindo a falta, por enquanto, de algumas irmãs. Que Deus dê graça para elas vencer os obstáculos. Porque o caminho aqui não é florido. O caminho é cheio de obstáculos e de dificuldades. Mas a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam apoderarão dele. Então, seguramente, isto é a palavra de Deus. Vamos ler as Escrituras anunciadas, irmãos. São João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Senhor, assim como oramos, Pai, abençoa a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentarmos. Em muitas igrejas, após a leitura da mensagem, não é uma doutrina, mas sempre alguém que canta um hino. Então é bom que a igreja de Havaiandava
assim, se sempre se esforçar no louvor, isso é simplesmente bênção para aquele que está se esforçando, né, nesse sentido. Glória a Deus. Eu quero dizer aos irmãos que sempre a gente vem com os irmãos, né, que fazemos evangelista na cidade, e desta feita o irmão Edivaldo estava firme de vir comigo, e devido aos dias especiais ali no sítio Formoso, né, esse mês de julho, então só ia vir o irmão Edivaldo. Mas aí surgiu que o meu filho, ele, com vontade de visitar a avó dele, a minha sogra, e a minha esposa também, querendo passar uns dias com a mãe dela, porque ela não está muito bem de saúde, né, bastante alcançada em idade. E aí, então, meu filho veio com a família dele, o Christian, e a minha esposa, e daí amanhã ele volta, a minha esposa fica ainda lá com a mãe dela ainda, talvez uma semana, né, em torno disso, e amanhã o Christian volta e passa por aqui e me leva. Aí, como tinha uma vaga disponível, eu não quis perder a oportunidade. Mesmo porque o carro também, ele está precisando de um reparo, e era para mim ter feito essa semana. Isto é, se a gente tivesse programado de vir, pelo menos eu e o irmão Edivaldo, a gente tinha providenciado esse sentido do carro antes. Mas como surgiu esse sentido, então eles não. Então a gente fez assim, né? E aí eu disse para o Edivaldo, falei, olha, tem essa oportunidade de eu ir. E daí então deu certo. Graças a Deus estamos aqui. E amanhã, na parte da tarde, o Christian passa, né? De maneira que a gente vai ter o culto da escola dominical normal, se Deus quiser. E esse sentido do carro, a gente, como os irmãos ficou sabendo, a gente mexeu nele, eu acho que não faz 2 meses ainda. E aí os pneus também estavam bem perigosos já estava meio fora da lei. E a gente trocou os pneus, só quando vai trocar os pneus, eles querem trocar isso, trocar aquilo, trocar aquilo. E eu falei para o mecânico ali, só o essencial, essas outras partes deixa para depois. E só esse essencial ainda ficou R$2.400. Mas graças a Deus que está tudo em ordem. Vamos ler as escrituras. Eu já li. Até esqueci, já li, né? Mas sabe, os irmãos, para ficar sentado mesmo, eu vou repetir. É muito bom a gente, se tem alguma coisinha para falar, fora da mensagem, falar antes, né, para depois não misturar. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O sentido, irmãos, do cristianismo, o tudo é a ressurreição. Porque, por mais que tenhamos uma vida saudável aqui, mas isso é resumido nos 70, 80 anos. A Bíblia diz que o que passa de 70 é enfado da carne. Eu já estou vivendo um pouco em dias de sobra. Mas o tudo para nós, para a noiva de Cristo, é a ressurreição. Porque a outra vida, dirá o Senhor Jesus Cristo àqueles que creram na palavra, como ela é. Entra no gozo do Senhor, que foi preparada para ti antes da fundação do mundo. É uma vida sem fim, não no sentido de hoje eu tenho que marcar aquela consulta, amanhã eu tenho que
comprar esse remédio, aquele, não. Tudo ficou no passado. Como a Bíblia diz que nos dias da voz do 7º anjo, os segredos de Deus seriam revelados. Irmã Brana disse que o nosso corpo, depois de glorificado, será um corpo como antes da morte aproximar de nós. Porque o primeiro cabelo branco, a primeira ruga no rosto, o primeiro dente caindo, é sinal da morte chegando a nós. Mas o corpo glorificado, ele é como antes da ação da morte. Paulo disse, foi ao terceiro céu, viu coisa inefável que nunca subiu ao coração do homem. É o que espera pela noiva do Senhor Jesus Cristo, aquele povo que crê na palavra dele como ela é. Então é uma promessa segura, irmãos. Ele pagou o preço disto. Conforme a irmã Brana falou naquela mensagem que nós falamos sobre ela, os irmãos têm em mãos, Israel e a igreja. Irmã Brana falando ali que a semente, essa semente eterna, essa semente prometida, ela vem desde Abraão, passa pelos patriarcas e sucessivamente, mas quando chegou no Senhor Jesus Cristo, então o Senhor Jesus Cristo foi a porta para Ele, o Criador, entrar no ser humano. Só Ele é eterno. Então, se Ele entra em nós, nós tornamos eternos com Ele. Então, aí ficamos sobre essa promessa gloriosa de que tomará lugar. Na mensagem, o sinal que os irmãos têm em mãos, a partir do parágrafo 30, parágrafo 29, 129, a partir do parágrafo 129. O Novo Testamento significa nova aliança. Agora, irmãos, mensagem do irmão Brana. Veja, fizeram a pergunta para o irmão Brana: o que a pessoa fazer para ser cheio do Espírito Santo? Ele disse: leia a palavra e ora. Outras mensagens diz: a fé para o rapto está nas mensagens. Então podemos ter a Escritura, citar versículo por versículo, ter a Escritura de cor em mente, mas o que importa para o rapto é os mistérios que o Senhor Jesus Cristo prometeu, quer ver, desde o Antigo Testamento. Quer dizer, Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, porque naquele homem chamado Jesus foi revelado, disse o anjo para Maria, e porá o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas desde Zacarias capítulo 14, versículo 7, diz que no tempo da tarde haveria luz, e a luz é esta mensagem, que nos revela as Escrituras de Gênesis a Apocalipse, e cumpre a segunda parte da profecia que está em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, e converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, que somos nós sermos convertidos. A fé primitiva, a doutrina dos apóstolos, conforme Efésios 2, verso 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, não de Roma, dos apóstolos, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios 2, verso 20. Então, para nós, irmãos, a ressurreição agora, Israel, por exemplo, eles ganharam a terra de Canaã, a terra prometida. Só que eles tiveram que lutar para tomar posse da terra. Nós temos a promessa do batismo com o Espírito Santo, que é o selo. É o selo para a eternidade e eternidade. Só que nós temos que vencer o velho eu.
Disse o Senhor Jesus: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O Novo Testamento é o testamento do Espírito Santo. Voltando aqui no comecinho do parágrafo, o Novo Testamento significa nova aliança. Aliança quer dizer compromisso. É um pacto, é um compromisso. Sangue significa vida. O Novo Testamento é o testamento do Espírito Santo. Não estamos mais em sombra, aquilo que era uma sombra no Antigo Testamento. Agora estamos no corpo real. O Espírito Santo dando testemunho de que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. O Espírito Santo dando testemunho que ele venceu o maior inimigo, morte. Ele venceu. Mostrou que Jesus preencheu cada requisito por nós. Preencheu cada requisito por nós. Irmãos, o irmão Brana fala que se alguém está vivendo num porão asqueroso, úmido, sombrio, alguém lá fora fala: ô fulano, sai desse lugar aí, ar asqueroso, aqui ó o sol radiante. Aquela pessoa fala: eu não creio nisso não, eu vou ficando por aqui mesmo. A mente deles não está normal. Então aqui está, vamos supor, aqui está o que é vida, feito por nós. Nenhum homem deu conta, nenhum ser humano deu conta. Deus veio, se fez um de nós e fez por nós. Agora, filhos, aqui tem vida. Não é você não quer vida, então você continua com a sua cerveja, com a sua jogatina, com a sua prostituição, com o seu mundanismo, com tudo que é mundo. Você continua com isso e vai vir. Não. É uma bifurcação. Disse o Senhor Jesus Cristo: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então não tem como. Irmã Brana diz que se a pessoa rejeita, o Espírito Santo já está marcado com a marca da besta. O castigo virá mais adiante. O Espírito Santo dando testemunho de que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, mostrou que Jesus preencheu cada requisito por nós e está vivo hoje. O sinal prova que ele está vivo para se identificar conosco, conforme a sua promessa. Agora, como pode um homem ler a Bíblia e ver que ele prometeu e ver Cristo voltar nesses últimos dias na forma do Espírito Santo e se identificar vivo? Nesse ministério que faltou, meu Deus, para chamar a atenção das pessoas predestinadas para a vida, que é Jesus Cristo de novo. O Senhor Jesus, em missão terrena aqui, 6 ou 8, algo assim, talhas de água transformou em vinho. Na hora, vai aquele cortejo fúnebre, o Senhor Jesus parou eles, mandou aquela pessoa morta se levantar, se levantou. E agora, o que faltou para aquele espírito que estava naquele corpo chamado Senhor Jesus Cristo, o que faltou para não ser ele mesmo hoje? Conforme Hebreus 13:8, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sempre menciono nesse sentido. Durban, numa campanha, 7 caminhões furgões de 17 a 8 rodas, a mensagem fala assim,
lotado de aparelhos que pessoas deficientes usavam. Muleta, cadeira de roda, maca, padiola e tudo isso. Veja, numa campanha, aí a pessoa fala, mas peraí, no Centro Espírita cura também, no Aparecido do Norte cura também. Sim, em certo sentido eu acredito. Sabe por quê? Porque o Mambrana explica que a pessoa vai naquele centro espírita, ou numa outra fonte diferente, e é curado, sabe por quê? Porque ele vai crendo que aquilo ali é Deus naquele lugar. Então Deus opera na inocência da pessoa. Mas aonde leva a pessoa a receber o perdão dos pecados, fora de reconhecer que Ele, isso que o irmão Brando falou aqui, Ele fez por nós. Irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo foi levado no monte da tentação e mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória para Ele, e disse, tudo isso estareis prostrado, me adorados. Ali foi uma tentação acima do que nós sofremos. Ele não cedeu 1 milímetro, ele não cedeu 1 milímetro. Inocente foi ao Calvário. Não tinha que morrer, porque o salário do pecado é a morte, ele não tinha pecado. Mas ele estava morrendo no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. E agora nós rejeitamos. Não pode. Agora, como pode um homem ler a Bíblia e ver que ele prometeu e ver Cristo voltar nesses últimos dias da forma do Espírito Santo, se identificar vivo? Esse é o sinal, esse é o indicativo, esse é o preço pago. Mambrana sempre pregava para uma audiência mista, ele levou o evangelismo quase em todo o globo terrestre. Então, no parágrafo 120, nunca confie em alguma sensação, senti um calafrio nas costas, eu senti um cheiro de algo, vi sangue nas minhas mãos, ou azeite, consegui meu bacharelato, ou dancei no espírito, gritei, falei línguas. Essas coisas pode estar bem, não tenho nada contra elas, mas não é disso que estou falando. Pode ter toda espécie de sensação, pode ter todo o meio, mas se não entrou no canal certo, não vai receber o objetivo. O objetivo é o novo nascimento. O objetivo é receber isso que foi pago por nós. Estou falando sobre identificação do sinal, Jesus Cristo ressuscitado em nós agora, identificando-se para tornar a vindicar a sua palavra prometida deste dia. Amém. Então você e Cristo são um. Deus e Cristo são um. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai. Ele não pecou. Ele viveu uma vida pura. Nós pecamos, mas o seu sangue nos lava e nos deixa mais alvo do que a neve. Então, ele estava no Pai. Eu e o Pai somos um, conforme a promessa lá do finalzinho da carta Laodiceia. Aquele que vencer e se assentar, concederei que se assente comigo no meu trono, mas tem um término aí no versículo. Como eu venci. Quando quiser levar ele para o trono após a multiplicação dos pães, o que ele fez? Se ocultou de entre ele, atravessou um braço do mar, foi para Capernaum, um lugar muito distante. Não era tempo. Ele é rei, sim, e se assentará no trono de Davi, no milênio, seguramente. Só que ali ele estava numa dimensão humana que o preço não tinha sido pago.
Na natureza humana, a pessoa mais que depressa corria e se assentava no trono. Mas não, ele veio para ser o sacrifício no lugar daqueles que estavam predestinados desde antes da fundação do mundo para a vida eterna. E eles não deram conta, então ele veio e deu conta por eles. Jesus Cristo ressuscitado em nós agora, identificando-se para tornar a vindicar a sua palavra prometida para esse dia. Amém. Então você e Cristo se tornam um. Deus e Cristo são um. Naquele dia conhecereis que estou no Pai, o Pai em mim, e eu em vós. Peraí, eu já ouvi, irmãos. Até uma pessoa que prestava um serviço para a gente, e faz tempo que ele não presta serviço para a gente, de algumas vezes procurado, ele sempre apurado, não sei se ele estava se esquivando, não sei. Mas ele disse, não, Jesus, eu creio em Jesus, eu creio. Jesus, profeta e não. O idioma não perde o sentido. São João 13, verso 20, em verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, no que o irmão Brana falhou, para nós dizer, não é o enviado de Deus, não é o enviado. Vida vivida, sobrenatural, manifestando de uma maneira que cumpra as escrituras que o Senhor Jesus disse, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço e as fará maiores. Jesus Cristo nele. Não é o novo nome de Jesus, conforme levanta essa doutrina lá nos Estados Unidos. Não. Jesus nele. Então veja, mas cumprindo o que o Senhor Jesus disse, fará as obras que eu faço e as fará maiores. Se alguém receber o que eu enviar, a mim me recebe. Se o idioma não perde o sentido, se alguém rejeitar o que ele enviou, está rejeitando quem? É São João 13, verso 20. Termo afirmativo 2 vezes. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai em mim e eu em vós. E eu em vós. Aí a pessoa fala assim, mas espera aí, Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Ele diz, mas vós o conheceis porque habita convosco o tempo presente e estará em, não com, é em. São Atos capítulo 2, verso 4, todos foram cheios do Espírito Santo. E eu estarei em vós e vós em mim. Aí está Deus manifestando em carne humana, mostrando ser vivo depois de 2 dias, quer dizer, 2000 anos. Esse é o sinal. Veja, mas as lutas que nós passamos, que está escrito aqui em Romanos, aos Romanos, no capítulo 8, versículo 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, a qual disse Paulo que será num abrir e piscar de olhos. Que hora estamos vivendo? Laodiceia. Disse o profeta, uma era curta, rata, passageira.
Começou em 1906 e terminará com o arrebatamento. Que hora, que hora. Se não aceitarem, veja, este é o sinal. Se não aceitar, aceite bem. Se não aceitaram, aceite bem rápido, amigos. Pode ser tarde demais para sempre, não sabemos. Mostra a sua presença. Novo Testamento, o sangue. E está vivo agora fazendo vindicações, porque Ele temos direito a tudo que Ele comprou para nós. Um homem que tem o batismo do Espírito Santo, ou uma mulher que tem o batismo do Espírito Santo, tem direito a tudo que Jesus comprou para nós. Pois esse é o indicativo que temos, esse é o poder de compra. Digamos, por exemplo, que você diga, bem, irmão Bruno, o que quer dizer? O profeta faz uma comparação natural aqui para mostrar o espiritual. Aqui, para deixar claro, agora quero que vocês, enfermos, entendam, veja, se eu estivesse morrendo de fome, eu sei que o pão, digamos, custa 25 centavos, e chega um irmão e diz, aqui está uma moeda de 25 centavos, irmão Bruno. O irmão está morrendo de fome, pegue esses 25 centavos. Agora, vocês sabem, posso ficar tão feliz com essa moeda de 25 centavos na mão, quanto com o pão na mão, pois tenho o preço da compra. Tem o sinal que compra o pão. E ali, então, o pão é a única coisa, estou de posse do sinal, a moeda de 25 centavos que compra o pão, posso ficar tão feliz com o sinal tanto como com o pão. Agora, se você tem o batismo do Espírito Santo, esse é o sinal de que você tem todo o item da redenção pela qual Jesus morreu. Pertence a você, está em sua mão. Está com medo de tomar isso? É o finalzinho do parágrafo 126, mensagens, o sinal. Está com medo de tomar isso? Então veja, os apóstolos não puderam pregar o Evangelho enquanto não tivesse o Espírito Santo. Disse o Senhor Jesus, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A Bíblia diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. O Espírito Santo, os irmãos conhecem as Escrituras. Atos 2, verso 37, que faremos, varões e irmãos? E eles perceberam que aquilo era algo sobrenatural. Então disse Pedro, arrependei, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Aí chocou Pedro com a ordem do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 28, versículo 19. De maneira nenhuma. Por exemplo, em Lucas 24, verso 45, a Bíblia diz que eles tiveram o entendimento aberto para compreender as Escrituras. Outro sentido significativo, a pergunta foi feita a Pedro e aos demais apóstolos, isso incluiu Mateus, que escreveu a ordem. Mas Mateus também estava em Lucas 24, verso 45, e teve o entendimento aberto também. Aí o Senhor Jesus diz para que eles mesmos ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que nós sejais revestidos de poder, que é o batismo do Espírito Santo. Né? Então, veja, Pedro, indiferente se Mateus manifestasse ou não, Pedro não errou, porque o Senhor Jesus disse em nome, não disse em títulos. O Senhor Jesus Cristo disse em nome, não em títulos. No concílio de Nicéia, na era de Pérgamo, no ano 325, aqueles 3 imperadores, para começar uma mistura de religião com política, que tem um imperador político para se intrometer em sentido religioso. Mas Pedro, bispo de Alexandria,
Teodósimo X e Dámaso, os 3 imperadores, criaram a doutrina de 3 pessoas distintas. O Pai é a primeira pessoa, o Filho é a segunda, o Espírito Santo é a terceira. E ordenou que todos seguissem aquela doutrina e que quem não seguisse ia ser herético e ia receber penalidade. Aí, nessas alturas, o cavaleiro do 2º selo desce do cavalo branco, que era branco por quê? Porque veio nome de religião para enganar esse sacerdócio falso. Ele desce do cavalo branco, passa para o cavalo vermelho, que significa derramamento de sangue. Aí então veja, perseguição. A Bíblia, o profeta fala que no Vaticano há um registro de 68 milhões, não é 1000 não, milhões de cristãos que foram assassinados na Era das Trevas. Deus dá o Espírito para rebater aquela força diabólica. Deus dá o espírito de sacrifício. Segundo o animal era semelhante a um bezerro. Bezerro o que é? É um sacrifício. Ele trabalha, depois vai para o açougue. Então veja, já Deus deu aquele espírito de sacrifício para que eles fossem fiéis até a morte, mas não negassem essa fé, irmãos, que agora tem sido restaurada através do Elias prometido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque chegou na era final, quando se planta um milho, um trigo, um arroz, o que for, aquilo tem um crescimento, tem vem a estação botânica e tudo, e assim por diante, caniço, as folhas. Mas quando chega no tempo de colher, vai colher não é o caniço, não é as flores mais perfumadas que foi, vai colher o que plantou, é a sementinha, a semente. A vida está na semente, é a semente que vai para o celeiro. Então, por isso ele disse, na verdade, Elias virá primeiro e restaurará. Restaurar é voltar lá no original. Deixar essa doutrina politeísta de 3 pessoas na divindade, porque isso aí vem do paganismo. Isso aí veio da Babilônia, quando a Babilônia caiu. Então, veja, o rei, sacerdote Atalos, ele fugiu para Pérgamo, que estava ainda fora do Império Romano. E ali, ele floresceu até Atalos III. Passando para Máximo, foi também até Máximo III, então passou para Júlio César, e aí começou o sacerdócio papal. Então, veja, aí, em Pérgamo, que significa casamento no sentido espiritual da revelação da palavra, então casou-se o paganismo com o cristianismo. E por isso nasceu esse sacerdócio papal. Por isso a Bíblia chama esse sistema, Apocalipse capítulo 17, versículo 5 por aí, Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Isso aí, meus irmãos, todo cristão bíblico sabe que isso significa a Igreja Católica. Essa mãe das meretrizes. Agora, quem são as filhas? Apocalipse, creio que é 1, verso 2, verso 21, me parece, ou é 23, por aí, diz, ferirei de morte a teus filhos. Então a sentença dela está decretada lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, que ela vai ser queimada no fogo. Mas as filhas também, é a Bíblia dizendo, ferirei de morte a teus filhos. Quem são esses filhos? Essas que não dançam baile, não faz isso, não faz aquilo, não faz, mas está ligado pelo cordão umbilical, que é a doutrina politeísta que veio lá da Babilônia, que nasceu através de Cusi, filho de Cão, que Cão, entre os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Então, de Cão veio Cusi, então de Cusi veio Nimrod,
Mas Cusi foi, a Bíblia diz, foi o primeiro rebelde contra o monoteísmo. Monoteísmo quer dizer adoração a uma pessoa na divindade. E criou o politeísmo. Então, isso veio, passou por Pérgamo, foi para Roma. E quando chegou em Roma, quando ele foi coroado, a Bíblia diz, né, quando ele foi coroado, esse sistema papal, então ali entra esse sacerdócio, que a Bíblia, o inimigo ele vem, anticristo, falso profeta e besta. Então, falso profeta é quando ele foi coroado, o primeiro papa. Então, criaram essa doutrina de 3 pessoas distintas e os sistemas protestantes aceitaram isso. E a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 18, verso 4, sai dela por meu. É o que está acontecendo, irmão, conosco. Saímos fora disso, porque somos semente. Graças ao Senhor Jesus. Irmãos, tinha umas 4 páginas aqui pela frente e a hora já está quase. Era outro ponto amanhã, de repente nós dá sequência. A irmã Bruna falando sobre esse sentido aqui, que a pessoa está com fome, tudo e coisa, então, aí, mas tem aquele pão? Tem ali. Espiritualmente, o mundo, inconscientemente, está com fome, só que está rejeitando o pão. É Apocalipse, capítulo 17, capítulo 3, verso 17. Como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Pensa que tem tudo. O Espírito Santo diz, não sabe que é um desgraçado, pobre, cego e nu. Então, de espiritual não tem o pão da vida. Agora, se você tem o batismo do Espírito Santo, esse é o sinal de que você tem todo o item da redenção pela qual Jesus morreu. Pertence a você, está em sua mão. Está com medo de tomar posse? Se eu puser no bolso e disser, bem, não sei se posso comprar esse pão ou não. Tenho recurso. Bem, não sei se posso comprar esse pão ou não. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. O discípulo, mas espera aí, Senhor Jesus, e isso aí? Na verdade, ele virá primeiro e restaurará todas as coisas. Tenho pão, mas não sei se vou comer isso ou não. Se eu puser no bolso e disser, bem, não sei se posso comprar esse pão ou não, vou morrer de fome. Mas lembre-se, o comerciante disse, tem um requisito, senhor Brana, com uma moeda de 25 centavos, o senhor pode levar o pão. Eu tenho, amém. Amém, resolvido. É por isso que não vemos tantas coisas sendo feitas hoje. O sinal não está exposto. O sinal verdadeiro. Temos todos os tipos de falsos, mas quero dizer o sinal verdadeiro. Olha então, quando entendemos e apresentamos o sinal, a vida que se requereu para o sinal, o sangue fala por nós. Viu? O sangue é vida, o irmão Brando explicou aqui. Mas como que eu recebo esse sinal? Em palavras simples, não com a luz que veio agora nesse entardecer, mas em palavras simples, Pedro diz, arrependei e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Ele não vem numa vida que mentiu, roubou, prostituiu e coisa, e continuou com aquela natureza. Aí ele reconhece, espera aí, eu não dei conta, e não dou conta. Mas ele deu conta por mim. Irmão, só uma palavrinha que às vezes eu falo ela repetidas vezes, mas é uma palavra que
não fere, não fere. O Senhor Jesus Cristo falando daquele que olhar para uma mulher com intenção impura. Não falou em ato, não, só olhar. Quando o diabo mostrou a ele todos os reinos do mundo e a sua glória, todos os reinos do mundo e a sua glória, praias com banhos mistos, sem falar o que a televisão mostra, e pior de tudo, internet, agora e tudo mostrou. Ele passou ileso. Ele não tinha uma fração de milímetro de pecado. Então agora um reconhecimento, Senhor, por que isso tomou lugar? Um sofrimento deste. Oh, filho, você não deu conta, filho, mas eu vi que você queria. Eu vi que você receberia a palavra. E o meu amor por você foi tanto que em caminho ao Gólgota nem parecia um ser humano. Aquelas primeiras gotas de sangue marchando nas suas costas, aquelas primeiras gotas, aquelas primeiras. Até que o seu corpo ficou totalmente banhado de sangue. De tanto chicote, mais chicote. E ainda o profeta diz que o que levou ele ao final, à morte, não foi o massacre que Isaías profetizou, que ele seria moído pelas nossas transgressões. Ainda não foi isso que levou ele à morte. Foi o sentimento de desprezo. Ele pelejando para dar vida. E o sentimento de desprezo. Isaías profetizou que ele seria como como os homens escondiam o rosto. Vem vir nele aí, peraí, disfarça, entra nesse bico aqui, fica olhando essa mercadoria aqui, coisa e tal, até que ele passa. Mambrana diz que foi sentimento de desprezo, o que levou ele ao último fôlego de vida. Mas lá, se eu tiver... Não, agora está a mesma coisinha. Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mesma coisinha. Às vezes, no filme que passamos, numa área evangelística, que faltou para ver, meus irmãos, que isso é Deus falando, filho, se conserta. Você, essas suas dores começaram há 25 anos, primeira vez que viu a mulher. Essas suas dores começou há 25 anos atrás, você tem isso. Naqueles 2 ministros lá na audiência, um deles veio, irmão Brana, eu tenho câncer e tuberculose. Irmão Brana entrou em contato com a palma da mão dele. Não, irmão, não. Você não tem nenhuma das enfermidades. Você é sadio. Ele desabotoou o paletó e virou para a audiência. A irmã Brana falou para ele, falou, por certo, na hora da pregação, você teve tanta fé que você foi curado. Aí ele desabotoou o paletó, virou para a audiência e falou, vocês estão vendo? Ele disse que eu tive tanta fé e fui curado. É porque ele está cansado e a telepatia não pega mais. Então ele está falando que eu tive muita fé e fui curado, vocês estão vendo? Ele tinha falado aqui, irmão Bruno, tá no meu cartão aqui, câncer e tuberculose. O irmão Bruno falou, não tem nada a ver com o que está escrito no cartão, você é sadio, você é um homem sadio. Aí o irmão Bruno não tinha visto a visão ainda. O irmão Bruno pensou, o que está acontecendo? Aí o irmão Bruno pegou e falou assim, por que você deixou Satanás fazer uma coisa dessa com você? Você e aquele seu companheiro lá mostrou no companheiro dele.
você e aquele seu companheiro lá, ontem à noite, vocês estavam sentados, 4, você, sua esposa, ele e a esposa dele, sentados em torno de uma mesa que tinha uma toalha verde. E vocês se consertaram de vir me desafiar hoje. Aquele de lá levantou e falou: isso é a pura verdade. Deus tem misericórdia de mim. A irmã Brana falou para esse aqui, falou: agora você escreveu a sua própria sentença, seu cartão, você tem ambas as enfermidades. Ele agarrou nas pernas do irmão Brana: não tem. Dali ele saiu com as 2 enfermidades. Outro personagem fazia magia, fazia as pessoas até latir como cachorro. E o irmão Brana começou a sentir uma força, aquela força, o irmão Brana sentindo aquela força. Esse camarada veio tentar hipnotizar o irmão Brana. E o irmão Brana sentindo aquela força, o irmão Brana falou: ô amigo, por que você deixou o diabo fazer uma coisa dessa com você? Porque você está tentando fazer uma coisa dessa comigo? Eles te levarão. Pronto. O camarada ficou parecendo um gesso. Endureceu na hora. Depois, aí o povo vieram, levou ele. E aí ele mandando cartas e mais cartas para o irmão Brana orar por ele se destravar. Deus não permitiu. De certo foi até a morte, se é que já faleceu, né? Por certo, porque é do tempo do irmão Brana. Então, irmãos, aquela de Georgia, parece que o nome dela é Georgia, 9 anos naquela cama, 9 anos, não levantava da cama. A organização da qual a família pertencia não queria nem ver o irmão Brana, mas o irmão Brana teve a direção de vir orar por aquela menina. Parece-me que ela pesava 17 quilos. Acho que é isso que a mensagem fala. 19 anos, com tuberculose. Não tinha jeito. Uma adolescente, uma jovenzinha. A Brana veio, orou por ela, ela levantou e saiu glorificando a Deus, abençoando as paisagens e assim por diante. Aí até uma mensagem que a gente leu há pouco tempo, ela é pianista na igreja. Então, irmãos, tudo isso foram sinais para chamar nossa atenção. Não é ressurreição de mortos. Houve mais ressurreição de mortos, o Senhor Jesus ressuscitando nesse tempo do que no próprio ministério do Senhor Jesus aqui na terra. Mas isso não é isso. Isso aí é a isca no anzol para pegar o peixe. O que nos salva é isso, Senhor, Criador dos céus e da terra. O Senhor olhou, o Senhor desde antes da fundação do mundo, o Senhor vendo o futuro como o presente, o Senhor sabia que aquela família ali, aqueles 2 lá, aquele outro sozinho lá, aquele pouquinho lá, aquele pouquinho, quando a palavra viesse, eles receberiam. Então o Senhor, meu Deus, o Senhor pagou o preço que jamais um ser humano dá conta de pagar, mas o Senhor pagou. E agora? Reloginho, para aí, relógio. Mas, irmão, uma vez que o sinal que colocaram seja colocado em seu coração, você sabe que é a ressurreição de Jesus Cristo em você. Não importa se a pessoa é até parte desta vida jovem ou alcançada em idade, não importa. Quando o irmão Brano foi levado além da cortina do templo,
naquele sofrimento, pertinho da partida da esposa e a Sharon, aquela moça tão bonita, olá papai. E eu, irmão Brando, com acho que uns 24 anos por aí, disse, como eu posso ser seu pai? Você é quase da minha idade. Ô papai, eu sou a sua pequena Sharon, lá tinha 8 meses aqui na terra. Outra na visão, além da cortina do tempo, aquelas quantas, aquelas moças bonitas vinham cumprimentando, mambrando, cumprimentando. Entre as muitas, uma tão bonita. Como que 18 a 21 anos, aquela moça no auge da idade, cumprimentou, oh, precioso mambrando. A voz divina diz, você sabe quem é essa aí? Não sei. Você não conhece ela? Não conheço. É aquela que tinha mais de 90 anos quando seguiu ela a Cristo. Irmãos, isso aí foi uma irmão Brana Deus levando o irmão Brana na sexta dimensão e vendo aqueles que estão na sexta dimensão. Porque quando nós estamos sendo convertidos a Cristo aqui, o nosso corpo celestial está sendo formado. Nosso corpo celestial está sendo formado. Quando nós fechamos os olhos aqui, fala, morreu coisa nenhuma. Passou desse para aqui, pronto. Morreu coisa nenhuma. Por isso o Senhor Jesus disse, aquele que crê em mim nunca morrerá. Então não morre mesmo. Então veja, o irmão Brana foi levado nesse lugar, é onde todos que os cristãos, desde a primeira era até agora, estão na sexta dimensão. Ainda não é a sétima, é o paraíso, é como se fosse o paraíso, é a sexta dimensão. Mas quando chegar o dia do arrebatamento, aquele corpo celestial termina nesse corpo aqui, fica uma conjunção, e não abrir e piscar de olhos isso, não é, será, está melhorando a coisa, acho que vai dar certo, não tem nada disso, é não abrir e piscar de olhos, Aí vamos para a sétima dimensão. Aí a eternidade. Isso, irmãos, é promessa para aqueles que recebem a palavra agora. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Teremos 1000 anos aqui na terra, simbolizando a lua de mel do rei com a rainha. Irmãos, é revelação da verdade. Isso é uma verdade tal como eu estou vendo vocês. Mensagem, perguntas e respostas. Número 1, parágrafo, quer dizer, pergunta, creio que número 4, se não me falha a memória, acho que até a página 11 da mensagem, se não me falha a memória, é isso. Mambrana diz que depois da transformação, estaremos caminhando como pensamento. Você gosta de paisagem, você já está ali no milênio, que não haverá trabalho. Nós vamos ter um trabalho, sim. Daniel viu isso lá em Daniel, capítulo 7, verso 9. Um trono foi colocado. Milhões de milhões estavam diante do trono. É o julgamento. Mas milhares de milhares o serviam. Quem está servindo não está sendo julgado. Irmão Brana diz que aquela voz do Senhor Jesus Cristo vista por João em Pátimos, que era semelhante à voz de muitas águas, irmão Brana diz que a voz da noiva ali, pronunciando juízo àqueles que não fizeram caso do aviso. Então veja, irmãos, aí o julgamento. Isso depois do milênio. Mas no milênio, veja, Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Está trabalhando com o homem 6.000 anos, 7º é descanso. Depois o trono do julgamento. Veio o julgamento. Aqueles que fizeram caridade para os filhos de Deus, deram que, ainda que seja um copo de água fria, um daqueles pequeninos, receberá o seu galardão. Não sabemos como será esse galardão, mas não é a Cidade Santa, não estará na Cidade Santa. Mas recebe, entra na vida eterna,
As virgens essas entram na vida eterna. Mas só que a noiva, irmãos, a noiva, ela vai para Nova Jerusalém. Que Apocalipse 21, verso 18, diz que é uma cidade de ouro puro. Disse o Senhor Jesus Cristo: não turbe o vosso coração. Em outras palavras, vocês não sabem o que espera por vocês. Mas eu vou preparar o lugar. E se eu for, ainda tinha esse. Por que tinha esse si? Porque ele estava em dimensão humana, estava em tempo, sujeito a pecado. Mas só que ele já sabia que ele nunca ia pecar. Mas se eu for, voltarei para vos levar para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. É glorioso, irmãos, é glorioso, é a palavra. Não podemos ficar iludidos com sistemas humanos. Não, não. É Apocalipse 18, verso 4, sai dela, povo meu. Irmãos, amanhã a gente estava pensando em outra mensagem, mas eu creio que eu vou dar sequência aqui, que ficou várias anotações aqui. A gente queria expressar. O Espírito Santo, ele é ordeiro. Ele é ordeiro. Nós, em dimensão humana, estamos sujeitos a cansaço, tudo, e Mambrana tem a mensagem ordem da igreja. A mensagem ordem da igreja, ele estipula ali tempo de culto. Então, muitas vezes, nós, às vezes até deixamos passar por alto um pouco, mas a gente deve, não com espírito religioso, né? Não com espírito religioso, mas não desagradar o Espírito Santo. Não é o tamanho do cão na briga, é o tamanho da briga no cão. Não é se nós falamos aí 12 horas, é o tanto que o Espírito Santo unge a palavra e aquilo desce ao coração e faz o efeito. Glória a Deus. Vamos ler as Escrituras, irmão? Eu vou ler a Escritura da 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. A gente aconselha os irmãos a fazer o possível de não perder culto. É prejuízo espiritual. Então, faz o possível. Amanhã a gente, por exemplo, para quem tem criança, se pudesse estar aqui 7h30, já 7h30 começa o culto em Campinas, né, escolinha dominical. Mas, todavia, para os que não têm criança, a gente falou, o pastor Cleomar, ele começa a pregar 9 horas, mas depois das 9. Então, por exemplo, eu já consigo, vou repetir antes da leitura, que nem todas as irmãs têm esposo cristão. Então, faz o seu almoço antes, e pelo menos das 9 horas, 9h20, por aí, e depois das 9, o pastor Cleomar começa a pregar. E então, quer dizer, se você faz o almoço antes, você não deixa seu esposo nervoso e coisa, porque o pastor lá, ele vai até às 11 horas. Só que ele dá o almoço para a igreja. A igreja não tem que fazer o almoço depois, as irmãs. Então, mas aqui, se as irmãs fazem o almoço primeiro e vêm assistir pelo menos a pregação do pastor Cleomar, se pode assistir a voz do irmão Brana, como o pastor Cleomar passa a voz do irmão Brana, melhor. Agora, os cultos que a gente está aqui pessoalmente, então, a gente faz assim, né? Começa 8 horas, 30 minutos de escolinha para as crianças, aí
às vezes 10 para as 9, por aí, eu assumo uma plataforma e até 10 horas a gente já termina o culto. Quer dizer que vocês têm tempo de fazer o almoço tranquilo, sem deixar ninguém nervoso. Não estou dizendo que fica nervoso, mas estou dizendo que, numa comparação, se acontecer, né? Então, mas nas pregações que eu não estou presente, as irmãs faz o possível para fazer isso aí. Sabe por quê? A fé vem pelo ouvir a palavra. Perde culto, perdeu de ouvir a palavra naquele momento. Então, é um ponto de vista, se Deus, um dia Deus determinar que a gente more aqui, né? Ou se eu estou com 78 anos, né? Outro toma o meu lugar e morar aqui também, aí, né, as coisas seriam mais assim, por exemplo, como observando sempre a ordem da igreja, começando na hora certa e terminando na hora certa, né? Então, mas enquanto estamos fazendo do jeito que estamos fazendo, eu creio que Deus se agrada disso, eu creio que Deus se agrada. Quando a gente está presente, começa às 8 horas, já 10 horas está terminando o culto. Então, e se a gente não está presente, é lamentável perder uma parte, mas todavia, pelo menos a pregação do pastor seria importante. 1 Coríntios 11, verso 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. São João 13, verso 12 em diante. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, é um termo de humildade, é simples, não precisa de fazer, é um termo de humildade. Não é o que o Senhor Jesus disse. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes.
Senhor Jesus Cristo, aqui está, ó Pai, este pão que foi feito com este propósito, Senhor, para representar aquela carne que foi, Senhor, moída pelos nossos pecados, Senhor. Que o Senhor abençoe este pão para representar, Senhor, o teu corpo. O vinho, Senhor, nós pedimos que o Senhor o abençoe para representar o teu sangue, aquele sangue inocente, imaculado, que foi vertido, Pai, pelo perdão de nossos pecados. Assim, Senhor, quando a igreja comer deste pão e beber deste vinho, Pai, que eles estejam comendo da tua carne e bebendo do teu sangue, representados nesses elementos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Hoje mesmo tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água e vinho. Eu e o irmão Rafael vamos tomar. Aí depois as irmãs e depois o irmão. Não sei se o irmão vai tomar também. Entendido, irmão José? Eu e o irmão Rafael vamos tomar. Depois as irmãs e depois os irmãos.
Senhor Jesus Cristo. Graças a Ti, Senhor, por mais esta oportunidade, Pai, que o Senhor nos deu, Senhor. O Senhor diz que nós, aquele que não comer da sua carne, não beber do teu sangue, não tem vida em si mesmo. Mas aquele que come da tua carne e bebe do teu sangue, tem vida eterna. E o Senhor o ressuscitará no último dia. Graças a Ti por essa promessa e pela graça de crer, Senhor, e sentir a palavra cumprindo em nós, Pai. Graças a Ti. Que a igreja, Pai, possa sentir, Senhor Jesus Cristo, que a Santa Ceia, Senhor, esta Santa Ceia tem sido cura divina, solução de problema. Que a igreja possa sentir, Pai, a bênção por obedecer a Tua santa palavra. Que cada um volte com saúde saudável, Senhor, aquela paz do Espírito Santo em cada coração, que excede a todo entendimento. Estou lembrando, Pai, daquelas irmãos que não tomaram a ceia. Senhor Jesus Cristo, que nos encontramos, Pai, como vaso nas Tuas mãos, Senhor, para ajudar aqueles que estão em necessidade de ajuda, Pai. Tudo para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a igreja agora possa voltar em paz para os seus lares, Pai, no Teu santo e bendito nome. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Está encerrado o culto desta noite, irmãos. E amanhã, irmãos, faz o possível de vencer os obstáculos. Venha assistir o culto. Às 8 horas nós começaremos. Para quem tem criança, querendo vir às 7h30, 7h30 é bem-vindo. E para os que não têm criança, chegando 8 horas, não está atrasado. Deus abençoe a todos.